Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que tem como intuito levar para você, telespectador, informações precisas e extremamente relevantes a respeito do dia a dia de nós, trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o professor Frederico Fadini e vamos entender o que é o Dia do Trabalhador. Afinal de contas, não é só mais um feriado no calendário, né, do calendário da nossa vida. Não, tem muito motivo, tem explicação e tem porquê. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa, viu? Rapidinho. E vamos dar início à nossa conversa com o professor Frederico Fadini. Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rede Petrópolis de Televisão, nesse que é um programa que é nosso, né? Do sindicato. Perfeitamente, perfeitamente. Para a gente começar esse nosso bate-papo, uma pergunta bem básica e bem prática. O que, afinal de contas, é o Dia do Trabalhador? Bem, inicialmente é um prazer estar aqui, falando de um dia tão importante que é o Dia do Trabalhador, num momento tão importante para o trabalhador, em especial para o trabalhador brasileiro. O Dia do Trabalhador, na verdade, surge de lutas que os trabalhadores realizam, principalmente a partir do século XVIII, um período de grandes mudanças, período de difusão das ideias liberais, um período da Revolução Industrial, onde as formas de opressão ao trabalhador se transformam radicalmente. No século XIX, os trabalhadores, tomando consciência desse novo momento em que eles vivem, passam a reivindicar direitos nessa sociedade do trabalho que se estabelece, na verdade, a sociedade do capital, né, em que o trabalho precisa cada vez mais reivindicar os seus direitos. O século XIX é marcado por uma série de reivindicações da classe operária. Agora, tem um fato realmente que é importante, que ocorre nos Estados Unidos no final do século XIX. No final do século XIX, os Estados Unidos já surgiam como uma potência econômica do mundo. E em 1886, na cidade de Chicago, importante polo industrial dos Estados Unidos, ocorre nos dias 1º, dia 2 e no dia 3 de maio, uma série de passeatas de trabalhadores exigindo a jornada de 8 horas. Na verdade, a jornada, naquela época, ultrapassava, às vezes, 13 horas diárias que o trabalhador tinha que exercer o seu ofício. Nossa, 13 horas? 13 horas. Chegava um pouco mais, em alguns casos. Mas, então, o que acontece é o seguinte, nessa passeata, que os governos não vinham com muita simpatia, no dia 3 ocorre a morte de um trabalhador. Começa, nesse momento, uma repressão aos trabalhadores por parte da polícia. E com a morte desse trabalhador, o movimento se intensifica no dia 4. A polícia estava presente, os trabalhadores reivindicando e criticando a ação do Estado em relação às reivindicações legítimas dos trabalhadores. E, infelizmente, nesse dia, a violência acabou tomando conta. Em algum momento, uma bomba explode próximo dos policiais, 8 policiais morrem. A repressão é extremamente violenta naquele dia, leva à morte de 10 trabalhadores, contando com o trabalhador morto no dia anterior. 11 trabalhadores mortos e 8 policiais mortos. Que também são trabalhadores. E que muitas das vezes não se percebem e não se colocam como trabalhadores, né? Exatamente, são trabalhadores... Principalmente nesse momento histórico em que o senhor está aí cuidadosamente descrevendo, acho que eles não perceberam que também eram trabalhadores, né? Perfeitamente. Na verdade, são 19 trabalhadores mortos, né? E devemos considerar dessa forma. Posteriormente, o governo dos Estados Unidos age, são presos 8 anarquistas, que eram considerados os líderes daquela passeata, são condenados rapidamente, desses condenados à morte, desses 8 que foram condenados, 4 foram enforcados, 1, tudo indica, cometeu suicídio, 3
acabaram sendo perdoados, né? Em 1893, o governo americano recua, né, notando que realmente nas investigações ocorreram exageros, e esses 3 trabalhadores são soltos. Então, esse dia é um dia que são chamados os Mártires de Chicago. Nossa, que interessante, eu tenho certeza que ninguém sabe, porque eu nunca aprendi isso na escola, na aula de história. A gente aprende tanta coisa, mas não aprende a entender por que é importante se perceber como trabalhador e como parte dessa engrenagem, né? Nunca ouvi falar disso, dos mártires. A gente é tão acostumado com os mártires religiosos, mas pouco com os trabalhadores que fizeram com que hoje a gente se beneficiasse, por exemplo, com uma carga profissional de 8 horas e não de 13. Exatamente, e outras medidas extremamente importantes. E esse movimento não termina aí, porque em 1886 temos então esse acontecimento em Chicago, e em 1889 a Segunda Internacional Socialista, ela reunida em Paris, ela decide retomar essa história das 8 horas, esse tema extremamente importante para o trabalhador na época. E ela convoca os trabalhadores novamente para o dia 1º, homenageando o que ocorrera anteriormente. E em 1891, 2 anos depois do início dessa luta, essa retomada da luta pelas 8 horas de jornada de trabalho, novamente um incidente no norte da França leva à morte de mais 8 trabalhadores. Então, 10 trabalhadores morrem no norte da França, nessa nova onda de reivindicações. Isso faz com que o tema seja cada vez mais debatido, até que em 1919, o Senado francês reconhece o direito às 8 horas e reconhece o dia 1º como o dia do trabalhador, como o dia da luta dos trabalhadores. Quer dizer, mais uma vez, retornando esse fato de 1886, né, da morte desses trabalhadores e desses policiais em 1886, e homenageando como o dia do trabalho. A França é o primeiro país a adotar isso em 1919, né, às 8 horas, e o dia 1º de maio, logo depois seguido pela Rússia. A Rússia, em 1920, também adota o dia 1º de maio como dia do trabalhador. Só vale um dado interessante, que o 1º de maio está relacionado a um fato que ocorre em Chicago. O governo norte-americano reconhece, desde 1894, se não me engano, o dia do trabalhador também, né, o Labor Day deles. Só que não é em maio. Eles passaram para a primeira segunda-feira de setembro, exatamente para não trazer à memória esse fato. Eles temiam que, colocando esse fato, exatamente o dia do trabalhador, no dia 1º, pudesse suscitar novas rebeliões. Então, deslocaram para setembro. Então, na verdade, a gente tem um 1º de maio brasileiro, em outras nações, mas não onde surgiu, na verdade, a essência da lembrança da luta pelo direito do trabalhador. Exatamente. O americano reconhece o dia do trabalho no final do século XIX, mas não no dia 1º de maio. O temor é exatamente que você, colocando esse dia no dia 1º, pudesse levar a outros eventos que não interessariam ao governo dos Estados Unidos. Você falou que a jornada de 8 horas começou a ser percebida na França, na Rússia, em torno de que ano mesmo? Olha, na verdade, a luta é anterior, a luta é do século XIX. Certo. O reconhecimento na França é em 1919. 1919. E quando que isso foi percebido aqui no Brasil? Na nossa realidade. A gente falou de um panorama internacional que eu acho que é extremamente interessante, até mesmo porque a gente vive numa base de comparação. A gente só pode dizer se está certo ou errado, se é bonito, é feio, magro ou gordo, a partir de um paralelo. Né? Não é? Então a gente já sabe que lá as coisas começaram a se organizar e a entender o direito do trabalhador em trabalhar 8 horas, dormir 8 horas e viver 8 horas, digamos assim, né? Em 1800, na década de 1910, né? Agora, e aqui no Brasil, como é que é essa percepção a respeito do Dia do Trabalhador e dessa questão dos primeiros indícios de direitos dos trabalhadores? Perfeito. O movimento operário brasileiro está muito relacionado ao final do século XIX. O Brasil começou atrasado esse processo de urbanização e industrialização. O Brasil, então, ele demora a ter um operariado consciente da sua condição, né, de proletário. Os primeiros movimentos nós verificamos ainda no século XIX. Por exemplo, desde 1895, você tinha, no Brasil, referências ao 1º de maio, né, só que não era oficial ainda.
Basicamente, o movimento operário no Brasil, ele começa com uma influência muito grande de operários vindos, trabalhadores vindos da Espanha e da Itália. Esses trabalhadores tinham uma experiência prévia em seus países, né, em que eles já viviam essas reivindicações, essa atividade dos trabalhadores. Então, eles trazem para o Brasil, porque eles chegam num país que não tem nada, né? E as primeiras formas ocorreram aqui, principalmente através do anarquismo, o anarcossindicalismo, né? Você tem os primeiros sindicatos no Brasil, esse movimento, ainda no final do século XIX, influenciados pelo ideário anarquista, é o que nós chamamos de anarcossindicalismo. E esses grupos, essa imprensa operária, desde 1895, utilizam a data do 1º de maio como uma data para as reivindicações dos trabalhadores. Entendi. Vou fazer um parênteses, que eu tenho certeza que, assim, todo mundo já ouviu falar de anarquista. A gente ouve até hoje em dia como uma expressão muito pejorativa. Né? Assim, fulano é anarquista. Mas eu acho que de uma forma muito prática e muito didática, e a vantagem de estar entrevistando hoje um professor, é que a compreensão é perfeita, dá para a gente entender muito bem. O que é, na verdade, o anarquista? Como é que a gente tem que entender quando alguém fala anarquista hoje na sociedade, lembrando toda essa questão histórica do Brasil? As duas principais ideologias dos trabalhadores que nós encontramos é o movimento anarquista e o movimento comunista. Tanto anarquistas como comunistas lutam pela justiça social, pela igualdade entre as pessoas. E na visão deles, como é que você alcançaria uma sociedade justa e igualitária, onde não houvesse a exploração do homem pelo homem? Através da supressão do fim da propriedade privada dos meios de produção, né? Então, os meios de produção seriam a origem da exploração do homem pelo homem e da desigualdade. Portanto, acabar com a propriedade privada dos meios de produção. O comércio, a indústria, né, a propriedade rural e etc. Agora, uma diferença, essa é a ideia básica que engloba os dois. Agora, uma diferença seria o seguinte, na visão muito do anarquista, o Estado ele se estabelece para garantir a propriedade privada. O objetivo inicial do Estado é a garantia da propriedade privada. Então, se eu quero acabar com a propriedade privada para estabelecer a igualdade entre todos, a primeira coisa que eu devo abolir é o Estado. Mas isso não é bagunça, em hipótese alguma. A ideia de você acabar com o Estado é a construção, a partir da construção de uma sociedade avançada a tal ponto, através de um sistema educacional, que permita a que todos os cidadãos saibam dos seus direitos e dos seus deveres. Então, todo cidadão conhece o seu papel na sociedade. Isso, na verdade, eu acho que é o maior problema da atualidade. As pessoas tendem a não saber os seus direitos, por conta disso, muitas vezes, são prejudicados por a sua própria falta de conhecimento e também por uma questão que é meio que esconder os direitos já adquiridos, né? Perfeito, perfeito. O Estado tem a sensação que eu, enquanto cidadã, tenho, e agora não apenas só como jornalista e apresentadora desse programa, é que a sensação que dá é que o governo, de uma forma geral, o Estado, de uma forma geral, tenta maquiar os nossos direitos e aí a gente fica à mercê do Deus dará em muitos momentos. Nós temos um problema muito grande hoje em dia em relação à informação. A informação, principalmente aqui no caso do Brasil, ela não é uma informação completamente democrática. Eu acho que o Brasil, todos nós somos favoráveis, o movimento operário, os sindicatos são favoráveis à democracia. A história brasileira, o movimento operário está diretamente ligado à democracia, ao fim da censura. Mas nós temos que discutir, de certa maneira, o modelo de jornalismo que nós temos no Brasil, né? Um modelo que favorece grandes grupos de mídia, que na verdade são grupos empresariais que defendem seus interesses. Com certeza. Na verdade, o Trabalhador em Foco é uma alternativa muito interessante e que vem gerando muito resultado, onde a gente realmente quer que gere resultado, ou seja, que é no trabalhador, né? Eu tenho a alegria de dizer que eu hoje sou parada na rua e as pessoas falam que assistiram o programa que falou sobre a licença maternidade, o programa que falou sobre hora extra, e que isso fez com que ele questionasse para o patrão. Isso eu acho que é o que a gente realmente quer adquirir com esse programa, com esse formato novo, que vem através dessa nova leitura do jornalismo, da comunicação e da transmissão de informação.
É perfeito. Os sindicatos, né, os movimentos populares, de modo geral, o desejo deles é alcançar a sociedade, ter um contato direto com o trabalhador, com o cidadão, porque a informação é extremamente importante para a construção de um país mais justo. Temos até consciência, né, da realidade que nós vivemos, para, a partir da consciência dessa realidade, todos os cidadãos terem condições de lutarem por aquilo que eles desejam, né, para o futuro, para as próximas gerações, o desejo de um Brasil mais justo. Maravilha. Professor, vamos fazer um breve intervalo. A gente vai assistir nesse bloco agora do intervalo, né, nesses minutinhos, até uma questão muito importante que tem super a ver com o Dia do Trabalhador e com essa questão do avanço dos direitos do trabalhador, que é a respeito da PL 4330. Presta atenção nesse VT que vai rodar e a gente volta dando continuidade, falando a respeito do Dia do Trabalhador e questionando também essa questão um pouquinho da PL. Fica com a gente. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com o professor Frederico Fadini, que, por sinal, agora no intervalo eu perguntei para ele do que ele era professor, ele falou de história. É por isso que o nosso bate-papo está tão redondinho, porque assim, o professor de história consegue fazer a gente entender na ordem também da cronologia. Mas vamos falar de Brasil. Como é que é o Dia do Trabalhador no Brasil? Como é que foi essa conquista? Qual é a relevância para a gente, para todos nós trabalhadores? Do mesmo modo que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil o movimento tem início também no século XIX, claro, como eu disse anteriormente, as cidades não haviam se desenvolvido, a indústria no Brasil demorou muito a acelerar, mas de qualquer maneira você tem, principalmente com a vinda de imigrantes espanhóis e italianos, que trazem principalmente o que nós chamamos de anarcossindicalismo aqui e começam a produzir um jornalismo voltado ao trabalhador. O 1º de maio era comemorado desde 1895, não oficialmente, era um movimento dos trabalhadores, de reivindicação dos trabalhadores. Conforme o Brasil vai se transformando no início do século XX, as cidades crescem, o número de imigrantes é cada vez maior, o número de trabalhadores está aumentando, o número de indústrias, o Estado ele começa a ter o interesse de trazer para ele esse movimento. O 1º de maio no Brasil, ele é estabelecido em 1924, ainda na Primeira República, no governo Arthur Bernardes, né? A ideia era exatamente transformar esse movimento de algo de reivindicação dos trabalhadores para uma festa do trabalhador. Isso se intensifica durante a Era Vargas. Desde o início da Era Vargas, em 1930, o dia 1º de maio ele é transformado de um dia de reivindicação dos trabalhadores para um momento de congraçamento, de festa entre os trabalhadores. Então, nós temos música, uma série de eventos. De certa maneira, é para esvaziar um pouco do caráter político disso. Na verdade, o que eu ia perguntar é se isso é realmente bom.
socialmente falando. Porque quando você esquece o motivo pelo qual aquela data existe, que vem através de uma luta, de uma conquista de direitos, de batalha, e passa a apenas comemorar o trabalho, e não mais o trabalhador em suas características primordiais, você se perde um pouco? Ou eu estou ficando muito sindicalista? Não, eu concordo. Nós temos ainda um pouco dessa herança, né, do corporativismo do Estado varguista, né, que esvazia realmente. O movimento hoje em dia é bastante esvaziado. Não deveria ser. Né? Inclusive, quando você tem as comemorações do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, algumas centrais sindicais focalizam muito na questão da festividade e não de um debate sobre a condição real do trabalhador. Eu acho que faz parte dos sindicatos, das centrais sindicais, tentarem trazer um pouco dos mártires, daqueles que lutaram por melhores condições para os trabalhadores, aqueles que perderam a vida, né? Quantos jovens morreram. Por exemplo, no Brasil, em 1917, quando tem a grande greve geral de 17, né, um jovem operário é morto, uma passeata, em que também se reivindicava às 8 horas. Então é importante nós trazermos isso, porque a impressão que dá é que os direitos dos trabalhadores foram um presente que foi dado ao trabalhador. Isso vem muito da era de Vargas, né? Mas, na verdade, não é. Isso é fruto de uma luta em que pessoas perderam a vida, jovens morreram. Isso deve ser lembrado pelos trabalhadores, ainda mais no momento agora em que os trabalhadores vivem ameaças tão grandes aos seus direitos, né? Que é, na verdade, o caso da PL 4330. Exatamente dentre isso. outras, né? Na verdade, a minha grande alegria é saber que na próxima semana nós vamos estar aqui com o Miguel Pereira, que é da Contraficute, e vamos falar especificamente sobre essa PL que tem que ser muito percebida, porque a gente tem que estar de olho nos deputados, nos senadores que estão votando e que a gente não pode dar apoio para pessoas que querem, de uma forma subliminar, tirar direitos conquistados com tanto trabalho. Então, na verdade, o nosso programa está quase chegando ao fim, está na hora da gente finalizar. O Dia do Trabalhador, na sua avaliação e também numa avaliação sindical, tinha que ser percebido, claro, como um dia de comemoração pelas conquistas, mas também um dia de se lembrar que essas conquistas foram muito resultado de luta. Perfeitamente, um dia de reflexão do trabalhador. Um dia que o trabalhador deve refletir exatamente essa história de lutas, de reivindicações, as pessoas que perderam a vida nesse caminho, que são muito importantes, né, para que nós agora façamos também a nossa parte, porque também não dá para deixarmos apenas o trabalho nas mãos dos sindicatos, dos partidos políticos, das centrais sindicais. Aquilo que se fala, se você não luta pelos seus direitos, pelos direitos da sua categoria, se você não é uma pessoa ativa dentro da sua atividade profissional, se você não é um cidadão ativo, não, eu não gosto de me envolver com o sindicato, eu não quero me envolver com a política. Não se preocupa, alguém vai se envolver por você, e às vezes não pensando melhor. Não pensando melhor e muitas das vezes requerendo os seus direitos que você quase que abriu mão por não solicitá-los. Perfeito. E aí, de uma forma geral, o que eu estou aprendendo ao longo desses quase 2 anos com o programa Trabalhador em Foco, e é o que eu sempre tento levar e enfatizar para o nosso telespectador, é que se ele não se envolver de alguma forma, os direitos adquiridos através do suor, do sangue, das vidas de tantas pessoas vai ser perdido em pouco tempo. Exatamente. Nós perdemos primeiro essa história e depois perdemos aquilo que conquistamos, porque você não tem uma visão do passado, do quanto foi difícil chegarmos, apesar de todas as mazelas. O Brasil ainda é um país onde nós temos trabalho escravo. E é interessante uma coisa aqui, como várias coisas ruins para o brasileiro estão sendo aprovadas, por exemplo, a própria definição de trabalho escravo, considerando que grande parte dos deputados são grandes proprietários, né, proprietários rurais, e nós temos no campo brasileiro trabalho escravo, e você mudou agora, nesses dias, dentro dessa onda de maldades que o Congresso, infelizmente, tem aprovado, a grande maioria dos deputados não representam, de fato, os interesses da classe trabalhadora, você mudou, por exemplo, a definição do que é trabalho escravo. Por exemplo, será que um trabalho degradante será trabalho escravo? Então, você, até para definir o que é o trabalho escravo, o que vai ser o próximo? Bem, não vou nem dizer que é a criança, porque agora a questão da maioridade penal já foi diminuída. O que mais virá por aí? É verdade. Professor, muito obrigada
Muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que elucidou questões muito relevantes para o nosso telespectador. Espero que você tenha prestado atenção, se preocupado em dar um tempinho aqui para a gente, da sua atenção, de verdade, para entender que o dia de amanhã, né, que é o nosso feriado, não é só um feriado, mas é um dia para lembrar a luta e as conquistas das últimas décadas, aí, mais de 100 anos de luta para conseguir com que nós, trabalhadores, tivéssemos coisas básicas, como o direito de trabalhar pelo menos, né, trabalhar um terço do dia e não mais do que a metade. Ter o direito da gente dormir tranquilamente, se alimentar com a família, conseguir estudar com os filhos, que são todas questões que a gente pode e que precisa realizar também. Em breve a gente volta e aí sim, com temas bem interessantes, a gente está montando pautas bem legais para as próximas semanas. Vamos falar da questão da maioridade penal, vamos falar da questão da PL 4330. Então, assim, professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos lembrar o telefone lá do sindicato dos Professores? Sim, perfeitamente. Caso alguém tenha alguma dúvida, o professor Frederico está lá no Sindicato dos Professores para poder ajudar a gente. É o 2243-6740. Fica com a gente, então. A gente volta na próxima semana com um tema novo, sempre levando para você informações relevantes a respeito do dia a dia do trabalhador. Muito obrigada e até a próxima semana.